E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Gabriela, estudante de História, e hoje eu vim falar brevemente com vocês sobre a revolta da vacina. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a escolha desse tema. Além dele fazer parte da grade curricular, é um tema de extrema importância para sabermos como lidar e proceder mediante a situação que a gente se encontra. Então, vamos ao conteúdo. Bom, o que foi a revolta da vacina? Vocês já ouviram falar? A revolta da vacina foi um motim que a população do Rio de Janeiro realizou em 1904, após a vacinação obrigatória contra a varíola. A epidemia vinha se alastrando por todo o estado, o que fez com que muitos lugares parassem de fazer comércio com o rio por medo da contaminação. Vamos lá para mais detalhes. Entre os anos de 1902 a 1906, Rodrigo Alves era o então presidente do Brasil. Ele queria que o rio fosse o reflexo do Brasil moderno. Então ele passou essa visão de mundo para o então prefeito do Rio, que era o Pereira Passos. Passos então buscava de maneira mais rápida para limpar a cidade e acabar com as doenças que estavam se alastrando por lá. Ele então ordenou o início de obras públicas, como a demolição de cortiços, que na época era lugar de muita insalubridade, para abrir mais espaços na cidade, ajudar na limpeza e melhorar a aparência. Nesse mesmo tempo, Passos nomeou Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde pública. Oswaldo então tinha sérios problemas pela frente. Ele tinha que acabar com a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Logo ele pensou que tem uma maneira boa para acabar com essas doenças. Vou acabar com os causadores dela. Então ele foi lá para a febre amarela. Causador era o quê? O mosquito. Ele botou guardas mata-mosquitos que iam de casas em casas verificar as casas, acabar com os mosquitos, com foco de mosquitos. Botou também carroças com uma espécie de inseticida para limpar toda a cidade. Muitas das vezes esses mata-mosquitos, esses guardas, iam acompanhados de soldados. E eles iam de porta em porta naquela região. Logo, a gente olhando desse certo ponto, a febre amarela estava resolvida. Vamos para o outro problema, que era a peste bubônica. O causador da peste bubônica eram os ratos. Logo, ele propôs o quê? Uma caça aos ratos em troca de recompensas. O que funcionou mais ou menos, porque logo apareceram espertinhos que faziam criação de ratos para sempre conseguir mais recompensas. E enfim chegou o último desafio de Oswaldo, a varíola. Ele buscava uma maneira de erradicar a varíola. E a solução mais cabível que ele encontrou foi a vacinação em massa. Então Oswaldo decretou a vacinação obrigatória. E foi aí que a revolta começou. Logo, agentes de saúde junto com militares invadiam as casas das pessoas para aplicar a vacina obrigatória. As pessoas acharam um absurdo. A população falou assim, que é isso? Peraí, vocês estão invadindo a minha casa, me expondo, levando em conta que a sociedade na época era muito conservadora. E para até uma mulher a mostrar um ombro para alguém era demais, era um absurdo, era uma invasão de privacidade ao extremo. Então eles falavam, você está invadindo minha casa, me expondo e ainda aplicando um líquido desconhecido no meu corpo. Foi aí que a população não aguentou mais e disse, chega. E aí a população se revoltou. Em novembro de 1904, se deu início aos protestos contra a vacinação obrigatória. Gritos de guerra como abaixo a vacina foram ouvidos. No começo, era sim os protestos pacíficos, mas logo começou a ficar violento. Teve troca de tiro com os militares, assaltos a quartéis e delegacias, depredação de prédios e até mesmo jogaram paralelepípedos contra os militares. Logo começou uma espécie de guerra. O desfecho desses protestos violentos foi nada menos do que morte e pessoa machucada. Mais de 30 pessoas mortas, mais de 100 pessoas feridas e 400 pessoas deportadas para o Acre. E apesar da vacinação obrigatória, Oswaldo Cruz conseguiu erradicar a varíola. Resumindo, a população que teve que sair das suas casas para a cidade ser limpa, aquele pessoal que morava lá no cortiço, se juntou com a população que teve as casas invadidas e foram obrigados a se vacinar. Logo, eles foram para as ruas. Aí teve quebra-quebra, aquele protesto todo, com o desfecho que a gente já sabe. No fim, os protestos terminaram, depois de tanta pessoa machucada e morta. Logo, a vacinação continuou. Mas no fim, eles conseguiram chegar ao seu objetivo, que era erradicar a varíola e conseguiram acabar com a epidemia. Agora, gente, do tempo atual, observando essa situação, que medida que a gente poderia ter feito para evitar essa revolta? Bom, pensando assim, as pessoas que foram
dos cortiços por lá ser um lugar de insalubridade, está sujando a cidade. Poderíamos o quê? Hoje em dia nós vemos que o governo, quando precisa desabitar um local, ele oferece moradia em outro local para aquelas pessoas. Não deixa elas desabrigadas. Claro que isso ainda tem que ser ainda não está em 100%, mas essa ideia já está sendo feita, não da maneira que deve ser, mas ainda já está meio caminho andado. Isso poderia evitar que as pessoas se revoltassem porque perdeu o seu lugar de moradia. Ter dado essa assistência às pessoas. Em relação à vacinação obrigatória, a vacinação era um remédio e a doença estava matando muitas pessoas. Então, ter conversado, feito uma campanha de vacinação onde você apresenta os riscos e os malefícios que essa doença traz. E depois o benefício da vacinação, o remédio. Por que você vai estar dando? Isso aqui não é um líquido desconhecido, isso é uma vacina. Para vocês se proteger dessa epidemia que vem matando e se alastrando. Para erradicar a epidemia. Então, o que faltou ali também foi uma campanha de vacinação. E o governo ter dado espaço para as pessoas comentarem. Hoje em dia, tem muitos lugares que a gente vê que as prefeituras, o prefeito dá espaço para a população abrir, para ele saber o que a população precisa e a população também saber dele o que ele está querendo fazer por ali, por aquele lugar. Então faltou comunicação, faltou essa campanha de vacinação, que é de extrema importância na vacinação. Você não pode simplesmente falar, vai tomar essa vacina aqui, isso aqui você vai enfiar no seu braço. E foi isso que aconteceu, a população não se sentiu invadida, exposta. E isso levou a revolta. E essas medidas, pequenas medidas, poderiam ter sido pensadas e tomadas para evitar essa revolta. O que poderia ter sido resolvido de uma forma tão mais prática, criou essa revolta que gerou mais pessoas mortas ainda, porque as pessoas já estavam sendo mortas pela epidemia. Então, poderia ter sido tomadas essas medidas. E já pensou se não tivéssemos mudado? Já pensou se a gente não tivesse estudado sobre história, sobre as coisas que já passamos, pelos acontecimentos? Porque a história a gente estuda pra gente poder saber como proceder nos tempos atuais, porque muita coisa é parecida com o que já aconteceu. Já pensou se o que eles fizeram na época, fizessem hoje, no período de pandemia que a gente está vivendo? Além de perder milhares de pessoas para a pandemia, como a gente anda perdendo, ainda íamos perder pessoas no protestos, para violências, para depredação. E ia ser uma calamidade maior do que já. Bom, aí depois que passou tudo isso, que o protesto acabaram, a vacinação continuou, eles conseguiram erradicar com um baixo índice de pessoas infectadas, a vacinação deixou de ser obrigatória. E vem assim até hoje. A vacinação não é obrigatória. Porém, para você ingressar em uma empresa ou uma determinada escola ou fazer uma determinada atividade, você precisa comprovar que você foi vacinado. Então, querendo ou não, a pessoa tem que se vacinar. E até é bom, né, gente? A vacinação é a solução mais cabível para certas doenças. E nessa breve aula a gente viu o quanto é importante a vacinação. Às vezes a vacinação e a prevenção são os métodos mais cabíveis para a gente se proteger de doenças ou até mesmo agora da pandemia. Eu espero que vocês estejam se cuidando dos seus e logo logo vamos estar todos vacinados para a gente poder voltar ao nosso cotidiano, a gente estar na sala de aula e poder voltar às nossas rotinas como eram antes da pandemia. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e qualquer dúvida eu vou estar aqui. Foi um conteúdo de estudo e também de reflexão pra gente saber como lidar nesse período que andamos passando. Tchau, até a próxima.